Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Daniel Ortega, meu amigo. O Daniel Ortega encoxou o Lula, mas encoxou o Lula num cantinho de um jeito, meu amigo, que o Lula deve estar dolorido até agora, cara. Olha só a crítica que o Daniel Ortega, para quem não sabe, é o presidente da Nicarágua, um ditador igual o Maduro, igual o Lula, igual o Alexandre de Moraes, da mesma turminha da esquerda latino-americana, né? O Daniel Ortega se especializou em prender opositores e tornar opositores inelegíveis para assim ganhar a eleição. Exatamente como está fazendo Alexandre de Moraes e Lula aqui no Brasil com o Bolsonaro, né? Então aqui, ó, o Daniel Ortega falou aqui, ó, lembre-se dos escândalos da Lava Jato, lembre-se bem de tudo isso. Aparentemente não foram governos muito limpos, Lula. Acorde, Lula. Eu poderia mencionar muitas outras coisas para você. O que o Ortega sabe sobre o Lula que vai explicar muita coisa. Vai explicar por que o Lula está seguindo nesse caminho aí, por que o Lula está na mão desse pessoal, talvez até por que o STF está na mão desse pessoal também, né? Vamos entender esse caso aqui, porque é sério isso. O que o Ortega sabe sobre o Lula que não contou ainda, né? Essa notícia foi sugerida por Mega Brain, meu teletoba favorito e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Daniel Ortega, como vocês sabem, eu já expliquei, é o ditador lá da Nicarágua, já é presidente há 526 anos, sei lá quanto tempo ele é presidente lá na Nicarágua, e só ganha eleição porque ele torna todos os outros candidatos inelegíveis, prende aqueles que sobram, ultimamente se deu a perseguir igrejas, né, lá persegue a igreja católica e coisa e tal, e ele arrumou uma confusão recentemente com o Lula por conta do... O Lula foi ao Vaticano, né, falou com o Papa Francisco, e o Papa Francisco pediu que o Lula falasse com o Daniel Ortega, porque o Daniel Ortega está prendendo padres católicos, tá? É aquilo que eu falo para você, né? O ditador, quando começa a carreira dele de ditadura, né? O cara só vai piorando. Ditadura não tem essa de abrandar a ditadura. A ditadura ela vai num crescente até que se explode numa nuvem de purpurina, mostrando a quantidade de merda que tinha escondida ali, né? Então, o que está acontecendo aqui é isso. O Daniel Ortega cada vez pior, cada vez pior. O Papa pediu para o Lula falar com ele. Ele não gostou. Ema, cada um com seus problemas, né? Então, ou seja, o Daniel Ortega ficou brigado com o Lula. E a coisa piorou agora com a eleição na Venezuela, né? Porque, embora seja um absurdo o Lula ainda ficar na dúvida sobre o resultado da Venezuela, todo mundo viu que foi fraude ali, ficou óbvio que é fraude para todo mundo as eleições da Venezuela, né? Mas o Daniel Ortega queria mais. Queria que o Lula tivesse do lado dos países que reconheceram Maduro, né? Pô, a Rússia reconheceu, a China reconheceu, Coreia do Norte reconheceu, Irã reconheceu, Cuba reconheceu, né? A Nicarágua reconheceu, Maduro, pô, lógico, né? Por que esses países reconheceram? Porque todos fazem a mesma coisa, estão tudo ali, né? O Lula ainda está tentando passar aquela ideia que ele é um democrata, né? Ainda está tentando disfarçar, né? Não queimar muito o filme dele aqui no Brasil, fingindo que ainda é um democrata. O Putin na Rússia tem esse problema? Não tem. O Putin só não sabe que ele é um ditador, que, né? O próprio Peskov falou que a eleição na Rússia é uma burocracia cara, né? Todo mundo sabe quem vai ganhar, não tem esse negócio. Venezuela, a mesma coisa. Cuba, a mesma coisa. China, o Xi Jinping é mais honesto ainda, né? É proibido outro partido lá na China. Então, assim, são ditaduras abertas, né? E o Lula ainda quer fingir que é um democrata, que tem uma democracia aqui no Brasil, né? Ele sabe que está muito perto das pessoas se mancarem que não, né? Que o que aconteceu em 2022 foi vergonhoso. Então, assim, né, o Alexandre de Moraes botou o dedão lá na balança, lá, desequilibrou a balança completamente na eleição, né? Um absurdo que aconteceu ali. Agora, ele fica nesse joguinho, ele quer se manter democrata, mas ele ama o Maduro, né? Ele é amigo do Maduro, então ele está nessa posição que o Ortega não aceita. O Ortega fala, não, ô Lula, assume de vez, amigo, tu é um ditador igual a gente, é a mesma merda, é igual eu, igual o Maduro, igual o cara de Cuba, igual todo mundo, já acabou, já era. O tempo de vestir máscara, né, de fingir que era democrata, já passou. O Ortega está dizendo isso pro Lula, né? E aí ele mandou esse recado aqui pro Lula. Olha só o recado do Ortega pro Lula. Eu não vou tocar tudo, porque são 2 minutos e meio, o cara fala devagar pra caralho, né? Enfim, vou tocar um pedacinho aqui para vocês entenderem o contexto. E a forma em que te ha comportado Lula ante a vitória del presidente legítimo de Venezuela es una forma
vergonzosa. Esse é o termo aqui, né? Em determinado momento ele fala aqui, ó. Lembre-se dos escândalos da Lava Jato, lembre-se bem de tudo isso. Aparentemente não foram governos muito limpos. Acorde Lula. Eu poderia mencionar muitas outras coisas sobre você. Meu amigo, eu vou te falar um negócio, cara. Tá explicado porque que o Lula fica nesse meio termo aí, né? Ele sabe que se ele for pro lado da ditadura completa, ele vai perder muito apoio aqui no Brasil. Por outro lado, se ele assumir o Maduro de vez e coisa e tal, né? Vai ficar muito óbvio aquilo que o Bolsonaro, o Paulo Guedes, todos nós falávamos, né? O Lula vai levar o Brasil para a Venezuela. O Lula está caminhando em direção à Venezuela, né? Eu espero que ele não consiga, mas que esse é o caminho que o Lula quer ir. O que o Ortega está falando aqui é só isso. Lula, tira essa máscara. Para de fingir que você é um democrata. Todo mundo já viu que tu é um ditador, que tu roubou a eleição de 2022, que tu fez corrupção pra caramba, que não sei o que lá, que tudo aí no Brasil foi comprado, que você comprou sua saída da cadeia no STF. Ou seja, tira essa máscara, Lula, e começa a mostrar a sua cara de verdadeira. Bota aí, não, é ditadura mesmo, e daí, foda-se, e acabou a história. Igual o Ortega tá fazendo, igual o Maduro fez também, igual o Putin faz lá na Rússia, igual o cara do Irã faz lá no Irã também. Não tem esse negócio de eleição. Pra que eleição? Coisa passada, né? Pô, vamos decretar de uma vez que é Lula pra sempre e pronto, né? Felizmente é o que eu falo para vocês, né? Uma coisa positiva para nós que defendemos a liberdade, esse pessoal, essa esquerda de cabelo branco latino-americana tá passando, né? Você vê que o cara tá mal, né? Até a forma como ele fala, precisando tomar fôlego entre uma palavra e outra, né? O cara tá mal, né? Felizmente esses comunistas de cabeça branca aqui na América Latina, todo mundo morrendo. Chico Buarque, o Oscar Niemeyer já foi, essa turma toda, essa comunistada de cabelo branco, aquele pessoal nojento aqui do Brasil que adorava Fidel Castro, né? Não, porque Stalin matou foi pouco e Che Guevara é um símbolo da resistência. Felizmente esse pessoal ficando velho e tá morrendo. É uma coisa positiva, o Brasil vai se libertar dessa geração que ficou encantada com um golpe comunista, com essa ideia de golpe comunista, e quem sabe depois que essa geração passar, a gente tem algum futuro pela frente, né? O Ortega é outro que está morrendo também para lá, já está mais para lá do que para cá, né? Mas, de novo, olha o que ele está falando aqui, olha o escândalo que é isso. O que o Ortega... Fala, Ortega, conta aí. Tomara que o Lula não reconheça o Maduro agora, só para o Ortega falar o que sabe sobre o Lula nessa história, né? E junto com isso, e olha que coisa curiosa isso daqui, né? Eleições da Venezuela. Olha o título. Itamaraty impõe sigilo de 5 anos em documentos enviados ao TSE. Então, olha só o que é isso, tá? O Itamaraty, do governo Lula, fez pedidos, a gente sabe que fez pedidos para o TSE ser um auditor, né? Ou um observador das eleições venezuelanas. E originalmente o TSE tinha aceito esse papel. O TSE iria mandar observadores lá para a Venezuela para dizer se a eleição foi limpa ou não, né? E aí, olha a dor de cabeça que o TSE ia ter nessa história. Felizmente, o TSE percebeu o tamanho da merda que ia acontecer e voltou atrás e desistiu de acompanhar as eleições da Venezuela. Mas a grande dúvida que fica é: por que o Itamaraty queria colocar o TSE nessa roubada, né? Porque, de novo, isso daqui cheira muito a Lula querendo ajudar o Maduro, querendo dar um verniz de democracia ao absurdo que está acontecendo na Venezuela, né? Aqui, ó, Itamaraty colocou sigilo de 5 anos aos 6 ofícios que enviou ao Tribunal Superior Eleitoral sobre as eleições presidenciais na Venezuela. E essa posição da diplomacia brasileira foi enviada à equipe da coluna após um pedido para obter documentos via Lei de Acesso à Informação. É muito engraçado como funciona a Lei de Acesso à Informação aqui no Brasil, né? Você pede acesso a alguma informação, aí o governo se mexe e bota sigilo em tudo para não te mostrar essa informação. E, de novo, o que a gente pode especular sobre isso daqui? A especulação que eu faço aqui é, se não tivesse nada de errado, se tivesse sido um pedido, né, o Itamaraty acha que o TSE é muito bacana, o TSE ir lá inspecionar as eleições da Venezuela, se não tivesse nada demais nisso, por que precisaria de sigilo? Né? Divulga, né? Divulga, não tem nada demais. Ah, foi um pedido aqui, ó, a Venezuela pediu que o Brasil fosse inspetor lá, fosse observador internacional das eleições, né? Por favor, TSE, providencie, não sei o que lá, coisa e tal. Se fosse alguma coisa assim, eles teriam liberado, você concorda comigo? Outra coisa estranha é porque 6, né? Foram 5 sigilo de 6 documentos aos 6 ofícios que foram enviados ao TSE. O que tinha nesses 6? Por que pessoas de 6 ofícios? O que tinha mais ali nesses ofícios todos
para tentar fazer o TSE ser né, o TSE dar um verniz de legitimidade às eleições venezuelanas, né? Aqui, ó. A reportagem solicitou os ofícios após revelar que o governo Lula pressionou o TSE a enviar servidores para acompanhar em loco a tumultuada observação à eleição presidencial na Venezuela. O tribunal depois chegou a aceitar, depois recuou e não enviou mais os funcionários. E eu falei aqui, quando saiu essa ideia, essa história de que o TSE ia mandar funcionários lá, eu falei, caramba, que roubada que esse pessoal tá caindo. A gente sabe que vai ter fraude nessa eleição e o TSE vai ficar na situação terrível de ou reconhecer a coisa certa, falar que teve fraude, ou manchar o próprio nome para seguir a narrativa do Lula e do Maduro, né? Felizmente, né, o TSE saiu fora disso. Aqui, ó, o resultado da eleição não é reconhecido pela maioria da comunidade internacional. Não, o resultado da eleição a gente reconhece. O Edmundo Gonçalves ganhou. O que não é reconhecido é o que o CNE falou lá, a decisão final do Tribunal Superior de Justiça, do STF deles lá, que reconheceu o Maduro como ganhando a eleição. Isso aqui é falso, né? Não tem que... O pessoal coloca aqui no Globo, né? O Globo sempre comunista, como sempre, como se tivesse dúvida se teve. Ah, será que foi certo ou não foi certo, né? Não, todo mundo sabe que foi fraude, né? Tá mais do que óbvio esse tipo de coisa, né? E aí que fica a grande questão: o que tinha nesses ofícios? Para o Itamaraty esconder esses ofícios da população brasileira? Que tipo de pressão que fizeram ali? Né? Que tipo de desespero que o Lula tinha para dar legitimidade à eleição venezuelana, né? Qual coisa que talvez o Ortega tenha ameaçado o Lula e o Lula ameaçou o TSE também, né? Não sei, estou especulando. Você concorda comigo que tem alguma coisa de errado nisso daqui? Porque, de novo, se fossem ofícios, por favor, TSE, né? O governo Maduro pediu o encaminhamento de pessoas para serem observadores. Se fosse esse tipo de coisa, né, não tinha por que botar sigilo. Botou sigilo é porque tem alguma coisa de merda ali, né? Talvez alguma dessas coisas aqui que a gente está sabendo que o Ortega sabe sobre o Lula e que a gente não sabe ainda, né? E nesse momento também fica muito claro isso daqui, que eu acho que o pessoal do Estadão está assistindo o Ancapso. Pessoal do Estadão, é uma honra ter vocês como ouvintes aqui do Ancapso, né? Porque estão fazendo aqui, justamente isso aqui é uma opinião do Estadão, tá? Editorial do Estadão, em que ele fala aquilo que eu falo aqui o tempo todo. Cadê a porcaria do pessoal que assinou a merda da cartinha da democracia? Onde estão essas pessoas? Quando elas virão a público pedir desculpas por terem assinado esse documento fraudulento que tinha claramente uma intenção maléfica, porque todo mundo sabia que se era para ter apoio à democracia, deviam estar apoiando Bolsonaro e não Lula. Lula todo mundo sabe que é um ditador, né? E esse pessoal, depois que elegeu o Lula, aí sumiu todo mundo. Cadê esse pessoal para cobrar agora do Lula o apoio ao Edmundo Gonçalves? Para pedir para o Lula o apoio à Ucrânia, o apoio a Israel? Cadê essas pessoas? Nunca existiu ninguém a favor de cartinha da democracia. Era todo mundo lambedor de Lula. Né? E eu acho que a gente ainda tem que fazer... No futuro, o Brasil vai ter que acertar as contas com esse pessoal da cartinha da democracia. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas pelo que fizeram. Né? É muito importante. O pessoal que está cobrando. Cadê o pessoal da cartinha da democracia para lembrar o Lula que ele, em tese, né, na visão do que eles disseram, ele era um democrata, não é isso? Cadê esse pessoal? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.